Hoje eu vou falar sobre um trabalho desenvolvido na minha tese, com a colaboração do Daniel Pellegrino, Edgar Pimentel, que foi meu orientador, e Eduardo Teixeira, que foi meu co-orientador, e eu vou falar um pouco sobre teoria de regularidade para equações difusíveis degeneradas. Inicialmente, eu gostaria de dar uma ideia de como será a apresentação. Eu vou começar fazendo uma pequena introdução sobre a equação que a gente está estudando, algumas hipóteses sobre o que a gente considera no problema. Em seguida, eu vou falar um pouco sobre os resultados anteriores, que se conectam com o problema estudado. E uma vez tendo feito isso, a gente vai falar um pouco sobre compacidade para equações perturbadas, e aí quando chegar nessa parte a gente vai entender o que é que eu estou chamando de equações perturbadas. E para atacar esse problema, a gente desenvolve uma noção, que aqui a gente chama essa noção de conjuntos não colapsantes, e a gente vai falar um pouco dela. Vou definir o que são esses conjuntos não colapsantes, que são extremamente necessários para a nossa construção aqui feita. Depois a gente vai dar uma ideia do que é a análise tangencial, que é o método que é utilizado para provar o resultado principal. E, em seguida, eu vou enunciar o resultado principal e dar uma ideia da demonstração do resultado principal. Aqui a gente vai considerar a seguinte equação. A equação sigma, módulo gradiente de U, f de 2 de U igual a F em B1. Aqui a gente vai chamar esse F de agente de difusão, e essa sigma a gente vai chamar de lei de degenerescência. Mas quem é esse F? Esse F vai ser um operador totalmente não linear, lambda elíptico, que significa dizer que vão existir constantes, lambda, e essas constantes maiores positivas, tais que, para todas as matrizes simétricas Mn, com N não negativa, temos que essa desigualdade é verificada. No caso, sigma aqui, ela vai ser um módulo de continuidade, que, em outras palavras, é uma função crescente, definida desse intervalo nesse intervalo, com sigma de 1 maior ou igual que 1. Além disso, o nosso termo de fonte F aqui, a gente está pedindo que ele seja limitado em B1. Para simplificar, a gente preferiu agrupar as propriedades que a sigma tem que satisfazer em um único pacote. E o nome desse pacote que a gente colocou são well-prepared, propriedades well-prepared, certo? E a gente pede para que a sigma seja um módulo de continuidade e que 1 seja maior ou igual que 1. E, além disso, que a inversa de sigma satisfaça uma condição de continuidade, que é que a inversa da sigma seja integrável com respeito a essa medida. Observe que, se a gente tomar sigma t como sendo t elevado a θ, as condições para esse módulo de continuidade, para esse módulo em particular, é satisfeita. E esse exemplo é um exemplo clássico bastante trabalhado. Eu acho, uma vez que eu enunciei esse modelo aqui, o sigma de t igual a t elevado a θ, eu achei que seria pertinente trazer uma pequena discussão de quando é que eu tenho que essas coisas são equivalentes. Como eu relaciono a noção de Helder-continuidade com Dini-continuidade. E a explicação para isso é que toda função Helder-contínua, ela também vai ser Dini-contínua, com esse módulo de continuidade, C igual a C elevado a D elevado a alfa, e isso é provado exatamente vendo que essa quantidade aqui é finita. Se essa quantidade é finita, como a gente viu inicialmente, a condição de continuidade, a gente tem que a função associada vai ser Dini-contínua. E o contrário, a pergunta natural seria, toda função Dini-contínua, ela também é Helder-contínua? A afirmação para essa pergunta é falsa. E por quê? E a gente traz exatamente um exemplo
que são essa família clássica, que são as φ-alfa de t, igual a 1 sobre 1 menos ln de t elevado a alfa para alfa positivo. Certo? Uma vez que a gente fez isso, agora a gente vai falar um pouco sobre resultados anteriores que se conectam com o que a gente está estudando. E o primeiro resultado que eu gostaria de apresentar, de falar aqui, é o resultado do Imbert e Silvestre, de 2013, que eles provam que soluções para a equação módulo do gradiente de U elevado a θ, f de 2 de U igual a F, com F limitada, são de classe C1 alfa para um alfa entre 0 e 1 desconhecido. Já em 2015, Araújo e Ricardo Teixeira provaram para a mesma equação, mas agora com a hipótese adicional da FC côncava, que as soluções são C1, 1 sobre 1 mais θ, C1 sobre 1 mais θ. No caso, eles conseguem quantificar o alfa do resultado do Imbert e Silvestre. E, novamente, se a gente tomar sigma de t como sendo t elevado a θ, a gente recupera a equação estudada por esses autores, pelos autores citados acima. E já em 2019, Bronze, Rampasso e Teixeira provaram agora para uma equação semelhante, mas com expoente variável, que as soluções são de classe C1 alfa para um alfa desconhecido. Aqui eles pedem para que θ seja uma função contínua e que o ínfimo de θx seja maior que menos 1, e eles conseguem ver que esse expoente está entre o mínimo entre alfa barra, que é o alfa do Krylov-Safanov, e essa quantidade aqui, que depende apenas de θ. Certo? Uma vez que agora a gente vai falar um pouco sobre compacidade. Uma vez que a gente está tentando provar resultado de regularidade, uma das perguntas naturais a serem feitas é se as nossas soluções elas têm compacidade. No nosso caso, para a equação anterior apresentada, a gente tem compacidade, que é uma equação que ela não tem esse termo aqui. Ela não tem o que se. Mas como estamos usando para provar o resultado, a gente vai usar um argumento de scaling. E a cada scaling, a gente vai obter não a equação original, mas é uma equação dessa forma, onde a sigma ela vai depender não apenas do gradiente, mas de um vetor, certo? Então, para a gente conseguir provar o resultado que a gente quer provar, a gente precisa de um resultado garantir compacidade, não para a equação sem o que se, mas para a equação que depende do que se. E a gente consegue provar esse resultado, e eu vou enunciar agora aqui. Se seja uma solução normalizada, viscosa, para essa equação agora, que eu chamo de equação perturbada, se suponha que F seja elíptico, lambda elíptico, e F limitada, suponha que F é um módulo de continuidade, então, o E localmente Herode contínuo em B1, e além disso, a gente consegue mostrar que a seminorma, ela vai estar limitada por uma constante que não depende de que si. Esse beta, como usualmente, ele está entre 0 e 1, e é desconhecido. As ideias por trás dessa demonstração são dois principais ingredientes que a gente usa para mostrar esse resultado. É o princípio do máximo, introduzido no trabalho de Crandall e Chilions, e um resultado do Imbert Silvestre no James, que é regularidade para equações onde o gradiente é grande. São basicamente esses dois ingredientes para a gente conseguir mostrar que as soluções para aquela equação, para a equação perturbada, são Herode contínuas. E alguns resultados que a gente acredita que saia no sentido de teoria de regularidade são que esses espaços, a gente consegue regularidade C1-, usando métodos geométricos, análogos que a gente já vai estar usando aqui. E uma conjectura que a gente faz é que as soluções, elas são Lipschitz contínuas sem nenhuma condição adicional na sigma.
Porque observe aqui que a nossa sigma, a gente apenas pede que ela seja um módulo de continuidade, a gente não pede ainda que ela seja well prepared, certo? E uma vez que a gente tem a capacidade, o caminho usual seria agora tentar conseguir um lema de aproximação. Mas acontece que no nosso caso, a gente precisou introduzir novos ingredientes para que a gente conseguisse, para que desse base para a gente provar o nosso lema de aproximação. E esses ingredientes, eles serão introduzidos agora, que são os conjuntos não colapsantes. Um conjunto é não colapsante, é dito ser não colapsante, se para toda sequência Fn, num conjunto de módulos de continuidade, e uma sequência N em R, com Fn de An convergindo para zero, a gente tiver que An converge para zero. Essa é a definição de conjunto não colapsante. Além do conjunto não colapsante, a gente precisou definir o que seria uma medida colapsante. E uma medida colapsante de uma família de módulos de continuidades, gama, definido sobre o intervalo, vai ser definido como sendo o sup dos S em I, tal que o ínfimo do sigma de S é igual a zero. Essa é a definição da nossa medida colapsante. E agora a gente traz um resultado que relaciona a noção de conjuntos não colapsantes com a noção de medida colapsante. Seja gama uma família de módulos de continuidade definida sobre o intervalo, os seguintes são equivalentes. Gama é não colapsante. Para toda sequência Fn em gama e A não nulo em I, o lim_inf de Fn de An é maior que zero. E, além disso, a gente tem que a medida da gama vai ser zero. Essas coisas são equivalentes. Eu não vou demonstrar esse resultado aqui, porque eu vou demonstrar apenas o último. Certo? E agora a gente vai tentar relacionar essa noção de ser não colapsante com as condições colocadas sobre a sigma. E como é que a gente relaciona? A gente relaciona na seguinte proposição. Seja gama uma família de módulos de continuidade e assuma S como sendo o sup dos ômegas em gama, tal que o módulo, a inversa de gama, ela é integrável com respeito a essa medida. Se a gente tiver isso aqui, a gente tem que a medida da gama, a medida colapsante da gama, ela vai ser zero. E pela proposição anterior, a gente consegue dizer que se a gente tiver um conjunto que tem medida zero, colapsante zero, ele é não colapsante. Então, em outras palavras, eu estou dizendo que toda vez que a gente tiver que a inversa do módulo de continuidade é Dini contínuo, as inversas dos módulos de continuidade são Dini contínuos, a gente vai ter que esse conjunto, ele vai ser um conjunto não colapsante. Além disso, a gente precisou fazer uma definição, e no futuro a gente vai entender por que a gente precisa dessa definição, que é a seguinte, escorar. A sequência de módulos de continuidade, gama n, é dita escorada se existe uma sequência de números positivos, tal que gama n converge para zero, satisfazendo que o ínfimo de sigma n, gama n é positivo para todo n natural. E a seguinte proposição é considerada. Se uma sequência de módulos de continuidade é escorada, então, a união dessas sequências, ela vai ser um conjunto não colapsante. E aqui eu trago a ideia do que é que está sendo feito quando a gente faz essa definição, e por que a gente precisa. Uma vez que a gente for mostrar o teorema principal, a gente vai estar usando um argumento de scale, e a cada passo, ao invés de a gente obtém equações diferentes, e com leis de degenerescências diferentes. E a ideia aqui foi produzir uma sequência que a cada passo
da interação, a gente consegue escorar a nossa nova lei de degenerescência para que ela não colapse e a gente perca informação sobre a equação. Eu acho que acabei não falando isso, mas quando o gradiente lá na nossa equação, o módulo do gradiente é igual a zero, a gente perde toda a informação sobre a equação. Então, a gente precisa garantir que a cada passo no scaling, a nossa lei de degenerescência, ela continua, ela não perde informação. E por isso a gente precisou de garantir que, mesmo existindo uma sequência convergendo para zero, a gente vai conseguir manter que essa coisa, ela não degenera. E uma vez que agora a gente tem um ambiente no qual a gente consegue provar as propriedades que a gente deseja, que a gente já meio que construiu, com os conjuntos não colapsantes, a gente agora vai provar o lema de aproximação. Qual a ideia do método? A ideia do método é que você, uma vez que você tem um operador estudado, e você conhece um operador com boas regularidades, com boas propriedades, a gente relaciona, por meio de um caminho, a gente relaciona o operador com boas propriedades com o operador estudado, buscando sempre transportar propriedades do operador conhecido para o nosso operador estudado no momento. Essa é a ideia do método. Então, o que é que a gente quer fazer aqui? A gente vai querer provar, agora, a gente vai considerar o conjunto G, esse conjunto como sendo o conjunto dos módulos de continuidade não colapsantes, sigma de 1 maior que 1, U sendo uma solução viscosa para essa equação, para a equação perturbada, onde que se está em RD, sigma está aqui, e F é um operador lambda-elíptico, com F limitado. E a gente consegue provar que, dado um delta positivo, existe um epsilon que depende de delta, das constantes de eletricidade e do conjunto não colapse positivo, tal que, se esse F tiver uma bola de raio epsilon, em L infinito, podemos encontrar uma função H numa bola de raio L nos espaços de Hilbert, nos espaços C1 beta, tal que a distância de U para H em L infinito é menor que delta, onde esse L e esse beta, eles são números universais, e, em particular, não dependem nem no conjunto não colapsante, nem de delta, nem de epsilon. E o lema de aproximação, ele é provado usando argumento de contradição. Certo? Uma vez que a gente provou o lema de aproximação, a gente está pronto para enunciar o nosso resultado principal, que é o seguinte: a gente prova que seja uma solução viscosa normalizada também, não aparece aqui, mas ela é normalizada, para a equação perturbada, F, novamente, um operador elíptico. Aqui a gente pede que a sigma seja well prepared, que seja um módulo de continuidade, que sigma de 1 é maior ou igual que 1, e que a inversa satisfaça a condição de continuidade, que a F seja limitada. Então, a gente consegue mostrar que a U é C1, é localmente C1, e que existe um módulo de continuidade tal que essa quantidade aqui é estimada pelo módulo de continuidade para todo x0 nessa bola, e o raio entre 0 e 1/4. Além disso, esse módulo de continuidade aqui, ele vai depender da dimensão das constantes de eletricidades, da sigma, da norma de U e da norma da F, em L infinito. Agora, eu vou dar uma ideia da demonstração. Como eu falei anteriormente, a demonstração é feita usando um argumento de scaling, mas inicialmente a gente usa a indução, e esse aqui seria o primeiro passo, o passo de indução, e no passo, quando eu vou estender isso para todo N, é onde eu vou, de fato, uso o argumento de scaling,
E esse é o argumento, esse é o caso n igual a 1. Seja alguma solução viscosa para a equação perturbada, e F um operador elíptico, sigma é well prepared, sigma é well prepared, então existe um delta, tal que se a norma da F em L infinito for menor que epsilon, então podemos encontrar uma função afim e uma constante universal, tal que a função afim é dada dessa forma e os coeficientes dela são limitados por essa constante universal, e ela está próxima da U com essa estimativa aqui, R, Mi1, certo? E antes, eu vou demonstrar essa proposição, mas antes disso, eu quero explicar um pouco de como é que a gente está pensando, onde é que a gente está provando esse resultado. A gente definiu os conjuntos não colapsantes, mas onde é que a gente está provando? E a ideia seria essa, a ideia seria que a gente está provando uma vizinhança tubular. Vamos entender o que é essa vizinhança tubular. Dado uma família de degenerescência sigma, a gente define um espaço funcional, como sendo esse aqui, como sendo o conjunto de todas as funções contínuas que são normalizadas e que são soluções para a equação estudada, no sentido de viscosidade, onde F aqui é um operador elíptico e sigma é um elemento do conjunto de leitos de degenerescências. Mas, então, tomando um beta positivo, vai existir um módulo de continuidade tal que as nossas soluções para a equação estudada, elas vão estar numa vizinhança tal próximas de uma equação Herode contínua. E eu tentei fazer um desenho à mão, acho que não ficou tão bom, mas a ideia seria essa. A ideia seria que a gente tem aqui o gráfico de uma função Herode contínua, a gente, nessa vizinhança aqui, tá o epsilon, a gente pega uma bola de raio epsilon aqui, e nessa vizinhança aqui, seria onde a gente estaria procurando a U, porque a gente sabe, já pelo lema de aproximação, que a gente tem uma U próxima de uma função H, que é ser um beta. Então, o argumento seria aprovado nessa vizinhança tubular, como está feito aqui. Certo? Essa seria a ideia de onde a gente está provando esse resultado. Agora a gente vai fazer a demonstração da proposição anterior, que é o caso 1 da indução, que pelo lema de aproximação a gente sabe que existe um H, que é C1 beta, tal que está próxima da U, com essa estimativa, para algum delta, que a gente vai dizer quem é depois. E como H tem essa regularidade ser um beta, a gente consegue mostrar, a gente sabe que que o sup de H de x menos H de zero, menos gradiente de H de x, H de zero, x, é menor ou igual que uma constante R elevado a 1 mais beta, para L maior que zero, e com R aqui, certo? E quando a gente faz a escolha do A ser igual a H0 e o B ser igual ao gradiente de zero, e aplicando uma desigualdade triangular, no caso aqui a gente soma H e subtrai H de x e usa o que a gente tem acima, a gente consegue provar que o sup da U menos a função afim, ele é menor ou igual que um delta, mais L é elevado a 1 mais beta, e escolhendo Mi1 como sendo R elevado a beta, a gente tem a seguinte igualdade. E agora fazendo a escolha, escolhendo o delta para ser igual a 1 meio de M1R, e fixando o valor do epsilon no lema da aproximação, a gente tem o resultado desejado.
Uma vez que a gente provou o lema de provou o caso 1, agora a gente quer provar que vale para todo N. E é o que a gente chama de oscilação controle discreto. A gente provou para o caso 1, agora a gente vai provar que vale para todo N natural, certo? Seja U uma solução viscosa, e para equação perturbada. Suponha que F seja um operador elíptico, sigma well prepared e F em L infinito. Então, existe sequências μn e Ln da forma Ln AN mais BNX, satisfazendo para todo N, que a U de x vai estar próximo dessas funções afins para todo N, com esse erro. E, além disso, os coeficientes, os A's, vão satisfazer essa estimativa e os B's vão satisfazer essa estimativa. É nesse momento que a gente usa o argumento de scaling. E, diferente do que é provado quando a gente está provando regularidade C1-alfa, nesse caso, toda vez que a cada passo, ao invés de a gente ter a mesma equação, a gente obtém uma equação diferente. E, como eu falei anteriormente, a gente vai ter ao invés do mesmo sigma, a gente vai ter um sigma J, um FJ e um outro termo de fonte aqui. E por isso que a gente precisa garantir que a cada passo, essa lei de engerecência, ela não degenera, a gente não perde informação sobre a equação. E essa foi a ideia do escoramento, certo? E essa é a ideia da prova, mais ou menos. Uma vez que a gente provou isso aqui, a gente prova por caso contínuo, que agora vale para qualquer, e é da seguinte forma. Pela condição de continuidade, a gente tem uma noção equivalente, que é a soma de sedino contínuo, que essa soma é finita. E como essa soma é finita, a gente consegue garantir que essas quantidades aqui, elas vão convergir, e com isso a gente consegue garantir que as sequências de AN e BN são sequências de Cauchy. E, novamente, usando a mesma ideia usando desigualdade triangular e algumas contas, a gente consegue mostrar que o sup de U de x, o sup na bola de high rho, agora para qualquer rho, entre 0 e 1, ele vai estar próximo dessa função afim e vai estar controlado por um módulo de continuidade vezes o raio, onde esse gama aqui vai ser o módulo de continuidade. E é mais ou menos essa a ideia da demonstração para o resultado teoria de regularidade para C1. E aqui eu acho que eu termino.